Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos sobre as regiões do Brasil. A gente vai falar da região, da forma de regionalizar que a gente utiliza hoje e de outras formas também que eventualmente pode aparecer aí na nossa vida. Beleza? Então pega o seu caderno, pega a sua apostila e me acompanhe em mais essa aula. Bem, pessoal, a forma que a gente divide o Brasil hoje, nós chamamos de regiões administrativas, tá? E a gente divide o Brasil naquelas regiões que vocês conhecem: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul, tá? Vamos passar por cada uma dessas regiões para ver como que ela é composta certinho, tá bom? Primeiro, então, a região Norte, gente, a maior região aqui do Brasil. Ela é formada pelos estados do Acre, deixa eu pegar aqui para vocês verem, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins e Amapá. Tá? Quando a gente fala de região norte, a gente automaticamente pensa em floresta amazônica. Toda essa região aqui, ela está inserida na floresta amazônica. Uma parte aqui do Tocantins é uma área de cerradão, nós chamamos de cerradão, porque é um cerrado um pouco mais denso, já chegando aqui na floresta amazônica. Tá? A bacia do Rio Amazônica está aqui também. Então a gente automaticamente já pensa em floresta, floresta amazônica, nessas coisas. Tá? É uma região muito grande, porém ela é pouco habitada. A gente vê que nessas regiões aqui a população está bem concentrada nas capitais, em Manaus, em Belém, em Macapá, Rio Branco. Macapá, gente, que é a capital do Amapá, tem menos pessoas que Maringá. E a gente está acostumado a pensar que em capitais tem uma população muito grande, tá? Mas nem tanto. Aqui, sobretudo no norte, nem tanto. Mas a gente vai ver região por região nos próximos bimestres, podem ficar tranquilos. Melhor, nos próximos capítulos, né? Que bimestre só tem mais um. Nordeste, gente, o Nordeste é um pouco mais, eu não sei para vocês, mas eu acho um pouco mais complicado de lembrar, por conta que os estados são bem pequenos, mas vamos lá. Nordeste é formado por Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia. A gente pensa em Nordeste, vem aquele ambiente da seca, do semiárido, porque lembrando, essa região aqui, ó, eu estou circulando aqui no mapa, é a região da Caatinga, é a região do Polígono das Secas, uma região que sofre com estresse hídrico e, de modo geral, aqui nós temos as áreas do sertão também, uma área semiárida. Beleza, pessoal? Mas isso é para a gente ver quais são os elementos que acompanham, quais elementos a gente tem que escolher na hora que a gente faz essa seleção de regiões, né? Então, se a gente colocou a floresta amazônica como um critério para selecionar a região norte, nós estamos utilizando a caatinga e o semiárido para representar a região norte. Elementos físicos, tá, gente? Sem contar elementos socioeconômicos que a gente pode contar também, beleza? Próximo, então, região centro-oeste, tá? A região centro-oeste, formada pelos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, tá, gente? Distrito Federal não é só Brasília, tem outras cidades em volta ali, tem Taguatinga, tem Gama, então são várias cidades ali em volta de Brasília. Para a gente entender um pouco como que o Brasil ele é um país desigual, em Brasília nós temos a maior renda per capita do Brasil, até porque lá quem mora são os deputados, presidentes, senadores, ministros e tudo mais. Toda essa elite política ela está em Brasília. Em volta, em Gama, em Taguatinga, nós temos alguns dos piores índices do Brasil. Índices de saneamento, de educação, de saúde. Ou seja, os próprios políticos que moram lá não conseguem olhar ao seu entorno. Tá bom? Então, aqui, a região centro-oeste. Uma região marcada pela produção agropecuária. Quase todo o centro-oeste, sobretudo Mato Grosso do Sul e Goiás, melhor Goiás, né? Mato Grosso do Sul, essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo, está dentro do Cerrado. Nessa área, pessoal, está sendo cultivado muita soja, tá? E aqui no norte do Mato Grosso, nós temos área da floresta amazônica também,
e a gente vai mostrar uma definição ali, uma outra regionalização que a gente vai ver nitidamente até onde chega a floresta amazônica. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos uma área de Pantanal na fronteira com o Paraguai, mas de modo geral, esse meio do Mato Grosso e quase toda Goiás está inserido num ambiente de cerrado, tá bom? Vamos continuar aqui. Região Sudeste, a nossa região mais rica, historicamente mais rica e hoje, até hoje, a região mais rica, formada por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Tá? Essa região, pessoal, ela é muito importante em vários aspectos. Rio de Janeiro foi capital do Império Brasileiro. A capital do Império, quando o rei de Portugal veio para o Brasil, a sede do Império se tornou Rio de Janeiro e não Lisboa. Tá? São Paulo, com aquela importância industrial que a gente já tratou no bimestre passado, melhor, no capítulo passado. Minas Gerais, quando a gente fala do ciclo do ouro. Tá? E com um pouco menos de expressão, Espírito Santo, mas ainda assim é um polo industrial, um polo petroquímico muito importante do Brasil. Tá bom? E por fim, nós temos a região sul, que é onde nós moramos, formados por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É uma área onde a colonização é mais recente. Tá? A gente tem algumas áreas aqui do norte do Paraná, como Maringá, por exemplo, é da década de 50. Tem a presença de imigrantes, então é muito comum a gente ver no Paraná imigrantes japoneses. Em Maringá, eu já falei para vocês, é a terceira maior colônia de imigrantes japoneses do Brasil. Quem está na frente? São Paulo e Londrina, então aqui no Paraná também. Se vocês puderem um dia conhecer o interior do Paraná, vocês vão ver que vão ter diversas cidadezinhas de colonização alemã, em Santa Catarina também, no Rio Grande do Sul também. Colonização italiana, colonização holandesa, polonesa, onde lá eles falam português, mas com muito sotaque. E eles têm, por exemplo, o alemão como idioma que eles usam entre eles ainda. Ou o polonês, ou o ucraniano, enfim. Tá? Uma vez eu conheci um senhor que ele era polonês, ele aprendeu polonês com os pais, era a língua que ele falava em casa, e depois de anos ele foi para a Polônia e não conseguia falar nada, porque ele aprendeu um polonês antigo. Para a gente ver como a língua ela vai mudando, ela vai se transformando e vai ganhando novas palavras. Então ele sabia o polonês, mas o polonês de 1930, né, não o polonês de 2010. Beleza? Então, nós dividimos o Brasil nessas 5 regiões que nós chamamos ela de regiões administrativas. Essas regiões elas foram definidas através do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ela leva em consideração aspectos naturais, como a gente já viu, né, da floresta amazônica, da caatinga, do cerrado, aspectos socioeconômicos, riqueza da população e distribuição da riqueza, do trabalho e tudo mais, indústria, e aspectos históricos também. Então, quando a gente olha a região sul, vê que tem uma história muito parecida. Por exemplo, dos imigrantes que eu acabei de falar. Olha o Nordeste, produção da cana-de-açúcar, o início da história do Brasil passa pelo Nordeste, a grande produção agrícola no momento, Centro-Oeste, floresta amazônica no Norte. Então, todos esses elementos são levados em consideração na hora de fazer essa divisão. E lembrando, pessoal, pode chegar um momento que a gente pode ter uma nova divisão. Por exemplo, uma nova divisão que nós usamos assim, administrativa, né? Porque algumas coisas mudaram. Um estado ficou mais industrializado que o outro, um teve destaque na produção agrícola. Então a gente pode ter essas mudanças no futuro, tá bom? Mas, sinceramente, eu não vejo nenhuma mudança no futuro próximo, tá? Então, pessoal, essa é a região administrativa que nós utilizamos hoje, que nós definimos hoje, tá? Mas, além disso, tem umas 2 outras formas de regionalizar o Brasil que não são tão utilizadas, mas que é interessante a gente saber porque cai no vestibular, cai em provas e ainda hoje é bastante utilizada. Tá? Então a primeira que eu vou falar são as regiões geoeconômicas. Essa definição, pessoal, ela foi criada em 1967, então é bem antiga. E ela leva em consideração aspectos econômicos e, sobretudo, ela não leva em consideração as fronteiras estaduais. Então, se a gente voltar aqui, rapidinho,
vai ver que uma região é sempre definida pelo limite do estado. Aqui não. Nós temos linhas, né, imaginárias separando cada uma dessas regiões. Então, de um lado, nós temos o que? A região amazônica, a região da Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. Tá? Quando essa região, forma de regionalizar o Brasil, ela foi definida, percebam que Mato Grosso está inserido aonde? Na Amazônia. Porque eu mencionei que aqui nós temos floresta amazônica. E a economia do Mato Grosso, em 1967, estava ligado à economia da Amazônia. Então era aquela economia de extrativismo, uma economia baseada na pesca, algumas minas ali de ouro que se podia encontrar, mas não tinha ainda aquela produção de commodity. Mato Grosso não produzia soja ainda. Lembra que isso vai acontecer a partir da década de 70, tá? Região Nordeste. Aqui, pessoal, fatores climáticos, do clima semiárido, da caatinga, e fatores históricos que definem a região Nordeste, incluindo aqui uma partezinha do estado de Minas Gerais, que é mais parecido, que tem um clima mais parecido com o da Bahia, de um semiárido. Tá? Lembrando, aqui o estado do Maranhão, que eu falei que uma parte dele é aquele famoso cerradão, aquele cerrado um pouco mais alto, chegando na floresta amazônica. Percebam, essa parte de cerradão inserido na Amazônia e não no Nordeste. Tá? E por fim, essa região aqui, Centro-Sul, que era a região mais integrada do Brasil. Primeiro, a região Sudeste, a região mais desenvolvida. A região Sul, uma das mais desenvolvidas também, a mais desenvolvida depois da região Sudeste. E por fim, Goiás, que estava sendo integrada através de rodovias, porque foi construído Brasília em 1960, e Mato Grosso do Sul, que a gente já vinha, pessoas que saíam aqui do norte do Paraná para ir para Mato Grosso iniciar o cultivo da soja. Então era a região mais integrada aqui no Brasil. Essa região, essa forma de dividir o Brasil, vocês vão ver ainda em provas futuras, em concursos, em vestibulares, porém não é tão usual. Beleza? Agora, uma forma de dividir o Brasil, uma forma mais crítica, que vocês vão ver em vários lugares, é a divisão do Milton Santos. Tá? O Milton Santos é essa pessoa que vocês estão vendo aí, ele é um geógrafo, talvez o geógrafo mais importante do Brasil, pelo menos em termos de geografia humana, é o mais importante, e ele criou a sua própria divisão do Brasil. Não é? Ele diz o seguinte, olha, eu dividi o Brasil de acordo com os níveis de produção, com as capacidades tecnológicas, com a modernização da indústria, fluxo financeiro, atividades comerciais e industriais. Então, tem tanto fatores socioeconômicos quanto fatores humanos nessa divisão. Tá? Ele não leva em consideração fatores naturais. Então, para o Milton Santos, ele não quis saber se lá é Amazônia, se ali é Floresta do Cerrado, se é Caatinga. Não, ele levou fatores produtivos, econômicos, sociais e humanos, tá bom? E a divisão do Milton Santos é essa aqui. Só lembrando, pessoal, o Milton Santos, ele já morreu, tá? E ele fez essa divisão ao longo da sua vida. Então, algumas coisas a gente pode pensar aqui que já foram ultrapassadas, tá? Mas, de modo geral, elas se mantêm bastante atual. Então, primeiro, região Amazônia, ou da Amazônica, que é a região norte do Brasil que nós utilizamos hoje, com a ausência do Tocantins, até porque quando ele fez essa divisão, não existiu o estado do Tocantins, tá? Que é só de 88. Então, região da Amazônia, que mesmo tendo lá a Zona Franca de Manaus, é um lugar de crescimento agrícola, a economia extrativista. Então você não tem grandes indústrias no Amazonas, mesmo lá com a Zona Franca de Manaus. Tá? Nordeste. O Nordeste também se mantém o Nordeste que nós conhecemos. Lá a gente tem uma economia modesta, circulação de pessoas e dinheiro somente aqui no litoral, gente.
O Nordeste é muito rico quando a gente olha para o seu litoral. Vai olhar as capitais: Salvador, Alagoas, Teresina. Teresina está no interior, né? Mas Fortaleza, São Luís, Recife. Todas essas cidades são muito ricas, tá? E a riqueza do Nordeste está concentrada aqui nessa região litorânea. Então, quando a gente olha como um todo, a gente consegue ver que, na verdade, é um estado bastante pobre, porque essa riqueza não está distribuída. Um estado não, uma região bastante pobre, tá bom? No Centro-Oeste, aqui incluindo o Tocantins, no Centro-Oeste, a gente vê o crescimento no setor agrícola. E aqui o Milton Santos já via que essa região ia ser o celeiro do Brasil. Ia ser a região que vai produzir milho, que produziu soja, que produz cana, enfim, a maior parte das commodities agrícolas são produzidas aqui nessa região centro-oeste. Um destaque, pessoal, que a gente está expandindo esse tipo de produção para o Maranhão, para o Tocantins e para a Bahia. Tá? A nova fronteira agrícola que nós chamamos é Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. Essa região aqui, ó, que está tendo uma grande produção de soja, grande produção de commodity. Então a gente vai ver logo logo que grandes empresas que estão aqui, que trabalham com essa produção de grãos, estão aqui no Mato Grosso, vão migrar para essa região, porque é o processo de descentralização que a gente já falou em outras áreas. Tá? E por fim, pessoal, nós temos a região concentrada, que envolve região sul e sudeste. Tá? E concentrada por quê? O nome de estudo. É a área que concentra as atividades industriais e financeiras do Brasil. Então, quando a gente olha quais os estados que mais têm fábricas no Brasil, vão estar no sul e no sudeste. Sede dos bancos, sul e sudeste. Então, população onde está concentrada, sul e sudeste. Dinheiro onde está concentrado, sul e sudeste. Então, ele gosta de trabalhar com esse contraste das diferenças do Brasil. O Brasil é um país só, mas a diferença de nós que moramos em Maringá para uma pessoa que mora no Amazonas é muito distinta. Então, um dos papéis da geografia é fazer a gente refletir sobre o nosso espaço. Então, vamos pensar nós aqui, vivendo em Maringá, no Paraná, numa região sul, que é extremamente desenvolvida, que tem uma distribuição de renda comparado aos outros lugares, que é bastante alta. Para o Milton Santos, estamos na região concentrada. Pensem na nossa qualidade de vida. E pensem na qualidade de vida de quem mora no Tocantins, de quem mora no Mato Grosso. Tá? Para quem já teve a oportunidade de viajar para outros lugares, vai ver que a qualidade de vida de Maringá é muito superior. Muito superior. Nós moramos aqui, nós sabemos os problemas da cidade, correto? Mas quando a gente compara com outras cidades do Brasil, Maringá está anos-luz na frente por inúmeros fatores. Mas o fato é que aqui o desemprego é menor, o acesso aos bens de consumo é maior e tudo isso vai refletir nas características dessa região. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que todo mundo tenha entendido, tenha compreendido o conteúdo. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.